Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Matemática Aplicada 1 do curso de Eletroeletrônica. Quero pedir a vocês que estejam com lápis ou caneta para anotarem as suas dúvidas e tirarem essas dúvidas posteriormente após essa videoaula. Bom, hoje começaremos com unidades de medida. Para sabermos sobre unidades de medidas, primeiramente temos que entender que em qualquer atividade do conhecimento humano será necessário um ferramental específico, utilizar um padrão conhecido e utilizado por todos, para que todos consigam entender e chegar aos mesmos resultados. Esse padrão utilizado não é diferente com a matemática no curso que vocês fazem. No seu dia a dia, após o curso, vocês todos estarão necessitando de analisar dados, de efetuar operações, cálculos matemáticos e utilizarem gráficos. Em eletricidade, será usado o Sistema Métrico Internacional de Unidade, também chamado de SI. Vamos ver? Atualmente, as unidades de medida são padronizadas pelo Sistema Internacional de Medidas. Por exemplo, temos o quilômetro, km, o hectômetro, hm, o decâmetro, DAM, o metro, m, o decímetro, dm, o centímetro, cm e o milímetro, mm. Entretanto, essas unidades citadas, utilizamos apenas como referencial o metro, o símbolo de m minúsculo. Portanto, para representar a unidade de comprimento atualmente, o Sistema Internacional de Medidas de Unidades, ele utiliza o referencial metro. Entretanto, nem sempre foi assim. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medidas eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo. Isso mesmo que você ouviu, partes do corpo. Por exemplo, o cúbico era uma unidade utilizada pelos egípcios há aproximadamente 4.000 anos atrás. Essa unidade consistia na distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. Obviamente, do faraó que na época representava a autoridade maior entre as pessoas daquela época. O palmo também era muito utilizado pelos povos egípcios. Essa medida consistia na utilização de 4 dedos juntos e correspondia à 7ª parte do cúbito. Hoje o palmo ainda é utilizado em medições caseiras e é medida pela distância em linha reta do polegar ao dedo minguim. Veja a imagem aí apresentada. Algumas dessas unidades ainda são utilizadas por determinados países até os dias atuais. A Inglaterra, os Estados Unidos utilizam a jarda como medida de comprimento. Essa medida de comprimento consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar, com o braço esticado. Nos jogos de futebol, a jarda é utilizada nos momentos em que o juiz precisa marcar a distância entre a bola e a barreira. Para isso, ele faz a medição contando os passos, que é a medida aproximada de uma jarda. No futebol americano, as distâncias percorridas pelos atletas são registradas em jardas, que medem aproximadamente 0,91 metros. Enquanto o Brasil utiliza como medida de comprimento padrão o metro, os Estados Unidos utilizam a milha. Temos que uma milha corresponde a aproximadamente 1.609 metros. A polegada é uma unidade de comprimento utilizada no Brasil em casos isolados, mas é muito usada em países como a Inglaterra. E sua medição possui uma relação com o centímetro, de forma que uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Na aviação, verificamos uma unidade usada na determinação de altura, o pé. Quando um avião precisa informar a sua altura,
ele utiliza essa unidade comunicando aos passageiros, informando a torre de comando a sua altitude correta. Por exemplo, um avião que se encontra a 10.000 pés de altitude, ele está a 304.800 centímetros, que corresponde a 3.048 metros. Dizemos que um pé corresponde a 30,48 centímetros. Temos aqui duas tabelas que mostram as unidades fundamentais e as unidades suplementares do SI. Vejam que na tabela de unidades fundamentais, a primeira tabela, o comprimento, é dado em metro. Mais na frente, o símbolo M de metro. A unidade de massa é dada em quilograma. Símbolo, observem aí, kg. O tempo é utilizado a unidade de segundo, símbolo S. Ou seja, sempre que tivermos resolvendo um problema qualquer, por exemplo, que fale em horas, teremos sempre que converter essas horas em segundos, para que esteja no padrão correto. Para unidade de corrente elétrica, utiliza-se o ampere, símbolo aí do A maiúsculo. E para a temperatura termodinâmica, é utilizado o Kelvin, símbolo do K também maiúsculo. Ao lidarmos com a intensidade luminosa, utilizamos o candela, símbolo C maiúsculo, D minúsculo, CD. E para a quantidade de matéria, utilizaremos sempre a unidade de mol, símbolo mol, tudo minúsculo. Essas unidades todas representadas, comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, termodinâmica, intensidade luminosa e quantidade de matéria, todas elas são unidades fundamentais do Sistema Internacional. Já na segunda tabela, podemos observar as unidades suplementares do Sistema Internacional, SI, onde temos o ângulo plano, representado pela unidade de radianos, símbolo à frente aí mostrado, rádio, e o ângulo sólido, representado pelas unidades esteroradiano, que representa pelo símbolo SR. Acostumem com essas unidades, decorem-nas, pois delas serão as respostas dadas aos problemas que as conterem. Ao tratarmos de um problema que lide com massa, por exemplo, ao lidarmos com um problema que lide com massa e os dados estejam em gramas, por exemplo, teremos que transformar, converter todos os dados ou o resultado final em quilograma, lembrando sempre de qual deve ser a unidade utilizada. Aqui nós temos outra tabela, também com unidades de medida, não mais unidades fundamentais ou suplementares, mas dessa vez unidades derivadas. Essas unidades derivadas também são referência nos cálculos ou na apresentação do resultado final, do problema a ser resolvido. Aqui eu chamo a atenção de que estas serão muito utilizadas durante o curso que estão fazendo. Portanto, é necessário também memorizá-las para terem um resultado apresentado da forma correta. Ao medirmos ou referenciarmos a unidade de energia, usaremos o Joule, representado aí pelo símbolo J, J maiúsculo. Quando calculamos força pelo Sistema Internacional de Medidas, utilizado em todo o mundo, nós iremos usar a unidade de Newton, em homenagem àquele que deu nome à unidade, representada pela letra N maiúscula. Quando se tratar de um problema de potência, a unidade correta a ser utilizada é o watts, representada pelo W maiúsculo. Como podem ver nessa tabela, temos aí a unidade de medida utilizada pela carga elétrica, o coulomb, representado pela letra C maiúsculo. Também serão vistos muitos problemas que tratam do cálculo de potencial elétrico, onde pelo Sistema Internacional é usada a medida do volt, vocês vão ver essa medida demais, também representada pela letra V maiúsculo.
Para a resistência elétrica, temos a unidade de medida ohm, representada pelo símbolo aí na frente de OHM minúsculo. Para cálculos de condutância elétrica, utilizamos a unidade de medida Siemens, com o símbolo S maiúsculo. Para cálculo da capacitância elétrica, também muito utilizada nos circuitos eletrônicos, vocês verão, utiliza-se o Faraday, representado pela letra F maiúsculo. Para cálculo da indutância elétrica, usa-se o Henry, símbolo de H maiúsculo. E no caso da frequência, pelo SI, pelo Sistema Internacional, utilizamos sempre o Hertz, dado pelo símbolo H maiúsculo, Z minúsculo, HZ, Hertz. Há também as unidades de medidas que trabalham o fluxo magnético. O Weber, dado pela representação do símbolo aí W maiúsculo e B minúsculo, WB, e a densidade do fluxo magnético, pela unidade da medida Tesla, onde o Sistema Internacional, ao adotar a unidade de densidade de fluxo magnético Tesla, usa o T maiúsculo, o Tzão, como símbolo de Tesla. Vocês têm aí apresentada todas as unidades necessárias para uso nos cálculos dos problemas dados que a elas se refiram, e a obrigação de colocar a resposta do cálculo sempre nessa medida aí vista. Espero que lembrem disso ao resolver algum exercício nas atividades ou mesmo na prova. Revejam-nas e as tenham como referência, pois seu trabalho terão que estarem de acordo com essas unidades. Ok, turma? Tranquilo? Aqui temos os prefixos métricos. Em eletricidade básica, algumas unidades elétricas são pequenas demais ou grandes demais para serem expressas convenientemente. Por exemplo, no caso de potencial elétrico, é utilizado valores na rede elétrica de alta tensão, na rua, de milhares de volts. O prefixo K de kilovolts mostra-se uma eficiente forma de representar 1000, e o M maiúsculo, mega, uma forma de representar milhão ou milhões de volts. Há também que se considerar correntes elétricas, dadas em ampere, extremamente baixas, da ordem de, por exemplo, 2 miliampere. Ou seja, todas essas unidades são múltiplos ou submúltiplos da unidade fundamental, que no caso de corrente elétrica, especificamente falando, o ampere. No caso do potencial elétrico, a unidade fundamental anterior citada, apresentada, é o volt. Bom, nessa tabela, que aí se apresenta, temos, como disse, o prefixo métrico. Apresentamos o prefixo metro na coluna do meio. Temos o símbolo que o representa e o valor em relação à unidade de referência ou unidade fundamental da tabela. Notem que a base 10 elevado a 0, representada pelo valor 1, a unidade de referência e ponto de início ou apoio dos cálculos. Esse expoente 2, que aí se apresenta, referencia a unidade fundamental, para dizer que ela significa unidade fundamental ou F. Vamos, para efeitos didáticos, considerar a unidade de medida de comprimento. É óbvio que tudo o que fizerem terá cálculos com dimensões e comprimento. Então, para efeito didático, mostraremos um exemplo, por exemplo, em comprimento, que é usado o metro, mas também servirá a todas as outras unidades já referenciadas. Se utilizarmos a unidade de quilo, K, km, quilômetro, o K é 10 elevado à terceira potência, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, ou 1000. Ou seja, ao sairmos da unidade de K, por exemplo, 1 quilômetro, para irmos para a unidade de referência, que é o metro, o M, basta para isso multiplicar o 1 quilômetro por 10 elevado à terceira e teremos 1000 metros. Não se preocupe com essa conta agora.
A seguir, veremos como fazê-la corretamente. Logo, é importante notar que o expoente da base 10 em qualquer um desses prefixos, seja em qualquer uma unidade de referência que for, serve sempre para converter valores conforme veremos a seguir. Então, podemos observar aí de cima para baixo, 10 elevado ao expoente de 18, o prefixo é o hexa, símbolo é maiúsculo, ou seja, 10 vezes 10 vezes. Para se chegar à unidade de referência, temos o 10 elevado ao expoente 15, que é chamado de peta. Apesar de esdrúxulos, esquisitos, esses prefixos devem ser familiarizados para uso nos cálculos do seu dia a dia. O 10 elevado ao expoente 12, muito utilizado em computadores e notebooks, é o prefixo tera, 1 terabytes, portanto, é a unidade de referência, o byte multiplicado pela expoente de 10 elevado ao 12 vezes, pela potência de 10 elevado a 12 vezes. O símbolo de tera é o T maiúsculo. O giga se refere a 10 elevado ao expoente 9, representado também pela letra G, maiúscula. 1 mega trata-se de 10 elevado à sexta, e o símbolo é o M maiúsculo. 1 quilo, que é o prefixo representado pela K, 1 kg, por exemplo, é 10 elevado ao expoente 3 vezes 1 grama. O hecto, em relação à unidade de referência, é 10 elevado à segunda, representado pelo símbolo H. E o deca é 10 elevado a 1, representado pela letra D. Bom, até aí fica fácil. E alguns desses valores são facilmente vistos em propagandas e alguns anúncios. Mas temos também as unidades menores, que é a unidade de referência, e assim como elas aumentam, também diminuem seus valores. Assim temos o prefixo dec, para representar uma medida de 10 elevada a menos 1, representada pela letra D. O cent, 10 a menos 2, representado pela letra C. O mili, que é 10 elevado a menos 3, representado pela letra M. Vamos ver um exemplo de curiosidade, mesmo que as contas ainda pareçam estranhas. Se pegarmos um M, 1 milímetro, e formos converter para metro, a unidade de comprimento do SI, Sistema Internacional, lembram? Basta pegarmos 1 e dividirmos por 10 elevado a menos 3, ou seja, 1 dividido por 1000, e encontramos o valor de 0,001. Temos aí também o micro, símbolo de um M minúsculo diferente. Vejam na tabela. Uso 10 elevado a 6 negativo em relação à unidade de referência. O símbolo de nano, 10 elevado a 9 negativo. N minúsculo. O pico, 10 elevado a menos 12, símbolo P minúsculo. Valores que são extremamente pequenos, como 1 picofarad. O femto, letra F minúscula, 10 elevado a menos 15. E o menor de todos pela tabela, o prefixo ato, representado pela letra A minúscula, que representa a potência de 10 elevado a 18. Negativos, expoente negativo, em relação à unidade de referência, seja ela qual for. Em alguns cálculos, no futuro, verão que algumas dessas medidas são extremamente pequenas, ou até grandes demais. Precisamos entender como representá-las, como convertê-las e como efetuar operações com elas. Para convertermos uma unidade de medida maior em uma unidade de medida menor, observamos o deslocamento vertical. Observe a tabela verticalmente como é mostrada. Quando o deslocamento for para cima, desloque a vírgula para a esquerda. Quando o deslocamento for para baixo, desloque a vírgula para a direita, como nos exemplos que se seguem. Lembrem-se dos valores e a ordem de como foram apresentadas. Para somarmos medidas, é necessário convertermos em uma única unidade.
Vejamos como este exemplo, a soma de 136 mA com 1,5 A. Primeiro, verificamos que as unidades são diferentes e não podem serem somadas como estão. Temos então que torná-las iguais, ou seja, convertê-las na mesma unidade, para podermos efetuar o cálculo. Podemos tomar a soma das duas medidas em mA ou as duas medidas em amperes. Vejamos com tudo em ampere. Ao observarmos a tabela anterior dada e o deslocamento vertical, nós vamos ver que de miliampere para ampere desloca-se para cima. A ampere está acima de miliampere na tabela, portanto a vírgula irá para a esquerda. Nesse caso específico, será de 3 casas. Conforme o expoente indica, na tabela, 10 elevado a 3 negativo. Lembram-se? Observe-se que 10 elevado a 0 está apenas indicando, referenciando a unidade de referência 1 para início de cálculos. Logo, temos que 136 mA, passando a vírgula para a esquerda 3 casas, porque o deslocamento é entre as unidades de miliampere a ampere, e verticalmente para cima é igual a 0,136 ampere. Estando as duas medidas em uma única unidade, já podemos somar. 0,136 ampere com 1,5 ampere é igual a 1,636 ampere. Nesse caso foi simples. Deslocamos a vírgula de uma unidade menor para a unidade de referência e contou apenas esse deslocamento. Desenvolvemos agora, na outra medida, tudo em miliamperes. Se deslocarmos de ampere para miliampere, verifica o deslocamento vertical para baixo. Deslocamos a vírgula, nesse caso, para baixo, pois de ampere a miliampere, ela vai descer à direita 3 casas, conforme o expoente 10 elevado a menos 3. Não é mesmo? Temos que 1,5, passando a vírgula uma vez, 15. Duas vezes, 150. Podemos imaginar zeros à esquerda e zeros à direita de qualquer número apresentado, não é mesmo? 3 vezes fica 1.500, logo 1,5 ampere é exatamente igual a 1.500 miliampere. Observem a mudança da unidade. Estando as medidas todas em uma única unidade, o miliampere, aí sim, podemos somar. 136 miliampere com os 1.500 miliampere é igual a 1.636 miliampere, que também significa a mesma coisa que 1,636 ampere, como somado anteriormente. Lembramos aqui que anteriormente o ampere é a unidade de medida de corrente elétrica. Portanto, ao resolvermos esse problema, o fizemos didaticamente, com as duas formas de se fazer. Mas você, aluno inteligente, aplicado, irá nos seus exercícios, principalmente sua prova, resolver o problema e apresentá-lo apenas em ampere, descartando o resultado em miliampere, pois apesar de serem a mesma coisa, o mesmo resultado, só se utiliza a unidade referenciada pelo SI, no caso o ampere. Logo, a resposta ao problema deve ser dada como 1,636 ampere. Tá dado o recado? Tá tranquilo, né, turma? Vamos a outro exemplo de conversão. Iremos converter 0,0056 kV kV em milivolts. Bom, para começar, lembramos da tabela de prefixos métricos, aquela dada anteriormente. Para a unidade de K, quilo, até a unidade de referência, temos 10 elevado ao expoente 3, ou seja, e da unidade de referência para mili, temos 10 elevado a menos 3, ou seja, a vírgula será deslocada à esquerda para baixo, 3 casas decimais de KV para V e mais 3 casas de V
para MV, que é a unidade de referência para milivolt. Assim, 3 mais 3 são 6 casas decimais. Portanto, ao deslocarmos a vírgula em 6 casas, o valor de 0,0056 kV será equivalente a 5.600 milivolts. Observe que podemos acrescentar tantos zeros quanto forem necessários à esquerda ou à direita para fazermos a conversão das unidades. Uma importante etapa desse percurso foi desenvolvida por Arquimedes, na Grécia Antiga. Esse matemático viveu no século III a.C. e fez importantes contribuições tanto no desenvolvimento teórico como no prático da ciência. Em suas especulações, Arquimedes resolveu calcular quantos grãos de areia eram necessários para encher o universo. Essa questão parecia fundamental a Arquimedes, pois em sua época o universo era considerado um sistema de esferas com o mesmo centro, o Sol. Os planetas estavam fixados na superfície de cada esfera. Após calcular o diâmetro dessas esferas, Arquimedes calculou o volume do universo e o volume médio de um grão de areia. Fez a divisão final e obteve como resultado um número enorme. Não poderia usar números usuais para escrever esse número, pois resultaria numa extensa e incompreensível quantidade de algarismos. Nos cálculos de Arquimedes apareciam sempre contas de multiplicar, em que o número 10 aparecia repetidas vezes. Fazer contas com aqueles números enormes era muito difícil. Arquimedes construiu então uma tabela e elaborou um método de escrever números grandes, utilizando algarismos especiais, que ele chamou de miríades, e que hoje nós conhecemos como expoentes. Para isso, ele se utilizava de potências de base 10. Arquimedes desenvolveu essa tabela até chegar ao que julgava ser o número de grãos de areia necessários para encher a esfera do universo. Com seus cálculos, o matemático grego contribuiu para a elaboração da potenciação e formulou algumas leis e propriedades das potências. Assim, ele criou uma tabela em que colocava duas séries de números, como na tabela aí mostrada. Os números da série mostradas nessa tabela, a parte de cima, superior, são os expoentes. E os das séries de baixo, inferior, são os resultados da potência 2, elevada ao expoente correspondente. A partir dessa tabela, ele enunciou a seguinte lei. Se queremos multiplicar dois números quaisquer, da série inferior, adicionamos os números correspondentes da série superior e procuramos o número correspondente a esta soma na série inferior. Vamos a um exemplo simples, acompanhe o que eu vou falar. Para multiplicarmos 4 por 32, por exemplo, vejam aí onde está o 4 e o 32. Basta tomar os expoentes correspondentes, que são 2 e 5, e somar esses expoentes. 2 mais 5 são 7. E procurar o resultado correspondente. A referência do 7 aí é 128, ou seja, 4 vezes 32 é 128. Bacana, não é mesmo? Durante a apresentação da tabela de prefixos métricos, mostramos várias potências de 10. Então, para facilitar nossos cálculos, vejamos como utilizar estas potências. A regra geral se apresenta dessa maneira indicada, com o 10 elevado ao expoente n. N é o expoente, ou seja, tudo aquilo que aparece após e acima do 10, sendo que o número 10 será multiplicado por ele mesmo tantas vezes quanto o expoente indicar para apresentar um resultado. Temos aí a base, que é 10, o expoente n, os fatores que estão sendo utilizados na multiplicação e um resultado. Quando na tabela vemos que 1 mega é representado por 10 elevado à sexta,
podemos dizer que é 10 vezes ele mesmo 6 vezes em uma multiplicação. Vamos ver como se resolve o 10 elevado a alguns expoentes positivos e pequenos para facilitar nossas contas também. 10 elevado à quinta é igual a 10 vezes 10, 5 vezes. Temos que 10 que multiplica 10, que multiplica 10, que multiplica 10, que multiplica 10. Contaram? O resultado dessa conta é 100 mil. Mas para isso, basta colocarmos o 1 e adicionarmos tantos zeros quanto o expoente determinar. 100 mil, 1, 0, 0, 0, 0, 0, são 5 zeros. Ficou fácil, não é? O resultado é 100 mil. Agora vamos ver o 10 elevado a 2. Temos 10 que multiplica 10, que será igual a 100. O resultado é 100. No caso de 10 elevado a 1, temos por definição, via de regra geral, de que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Sendo assim, 10 elevado a 1 é igual a 10. Também por definição, temos que todo número elevado a 0 é igual a 1. E isso se inclui a base 10 elevado ao 0, que é igual a 1. Lembra da unidade de referência da tabela de prefixos métricos? Bom, notem o expoente em relação ao número de zeros e sua relação. Vejamos o caso agora de potência de 10 com expoentes negativos. No caso de 10 elevado a menos 1, temos por definição que todo número elevado a 1 expoente negativo é igual a 1 dividido pelo número elevado ao expoente positivo. Sendo assim, o resultado é 1 sobre 10 elevado a 1 positivo. Notem que quando passa a potência de 10 para a divisão indicada no lado de baixo, o expoente se torna positivo, ficando mais fácil trabalhar com ele. Outros exemplos também seguem esse modelo. O 10 elevado à segunda é igual a 1 que divide o 10 elevado ao quadrado. A mesma coisa de elevado à segunda, não é? Que é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. Temos aí, então, 1 sobre 100. Observando as casas decimais, a primeira casa é a do decímetro. A segunda é a do centímetro. Ou seja, o resultado é 1 centímetro. Podemos também recorrer à tabela de prefixos métricos vistas anteriormente, onde o prefixo cent é utilizado pela potência de 10, elevado a menos 2. Lembrem-se de que 1 centímetro é o mesmo que 1 dividido por 100, ou 1 dividido por 10 ao quadrado, ou 10 elevado a menos 2. No caso de 10 elevado a menos 4, o procedimento é idêntico. Usamos a unidade 1 e dividimos pelo 10 elevado à quarta potência, ou seja, 10 vezes 10 igual a 100 vezes 10 igual a 1000 e vezes 10 igual a 10.000. 10 elevado à quarta potência é igual a 10.000 e é 1 sobre 10.000, que é a mesma coisa que dizer que é 0,0001. Observem, em ambos os casos, a relação de novo do expoente com o número de casas após a vírgula. No caso de 10 elevado a menos 1, usa-se a primeira casa. No caso de 10 elevado a menos 2, usa-se a segunda casa decimal. E no caso de 10 elevado a menos 4, usa-se a quarta casa decimal. Com a coincidência proposital de casas com o valor do expoente. Sendo assim, a conta de divisão, em alguns casos, não precisa ser feita. Basta observar a posição da vírgula em relação ao expoente. Se o expoente é negativo, a vírgula desloca-se à esquerda do 1 tantas vezes quanto for o expoente. Se a vírgula for positiva, ele lá para a direita, tantas casas quanto for o expoente. Reflita depois sobre isso. Será necessário em todas as contas que fizerem. Agora iremos rever outras regras que utilizam as potências. Uma base A elevada a um expoente m, que multiplica uma base A elevada ao expoente n. Para resolvermos, podemos conservar a base A
e somar os expoentes, devido à operação ser de multiplicação. No caso, fica A elevado à soma de m mais n e teremos um resultado. Vejamos um exemplo. 10 elevado à terceira, que multiplica 10 elevado a 2. Conserva-se a base, 10, e somam-se os expoentes. 3 mais 2 é igual a 5, ficando 10 elevado a 5, que podemos escrever 100.000. Aqui já fiz a conta direta. Bastou colocar o 1 e acrescentar, conforme a dica dada, os zeros necessários ao complemento. Como o expoente é 5, a vírgula deslocou do 1 5 casas, no caso à direita, pois o expoente é positivo, ficando o resultado 100.000. Tranquilo, né? Já no outro exemplo, utilizamos expoentes positivos e negativos, mas como a operação é de multiplicação, adota-se o mesmo procedimento. Estando as bases iguais, procedemos à operação. Conserva-se a base 10 e somamos menos 4 com mais 3, se devo 4 e acrescento 3, fico ainda devendo, o resultado é 10 elevado a menos 1, que é o mesmo antes citado. 1 sobre 10 elevado a 1, que é o 1/10, ou 0,1. Lembre-se da tabela de prefixo métrico. 10 elevado a menos 1 é 10, conforme foi dado. Temos outras regras para a divisão entre potências de mesma base. Podemos conservar a base também. Entretanto, como se trata de divisão, subtraímos os expoentes. Nesse caso aí, A elevado ao expoente m, dividido por A elevado ao expoente m, conservamos a base e subtraímos os expoentes, ou seja, m menos n. No exemplo, temos 10 elevado a 8, dividido por 10 elevado a sexta. Fica 10 elevado a 8 menos 6. 8 menos 6 são 2, ou seja, 10 elevado a 2, ou 10 vezes 10, ou ainda 100. Lembrem-se de que estamos apenas matematicamente olhando a forma de resolver as operações e não como o resultado deve ser indicado. Vai depender da questão. Em regra geral, utilizamos as unidades de medida do Sistema Internacional e às vezes o colocamos em notação científica, observando a quantidade de algarismos significativos, conforme verão nos próximos capítulos. Aguardem. Bom, vejam o caso de 10 elevado à terceira vezes 10 elevado à segunda negativo. O resultado é 10, a base conservada, 3 que tira menos 2, como menos vezes menos 2 fica mais 2, menos vezes menos é mais, não é mesmo? Basta somar o 3 com 2, que são 5. Conservando a base, temos o resultado 10 elevado a 5 positivo, ou 100.000, ou 1,00000. Se uma base A elevada a um expoente m está tudo isso elevado a outro expoente m, conserva-se a base e multiplica os expoentes, e teremos um resultado. Lembrem-se de que o parênteses é sinal de multiplicação. No caso do exemplo, 10 elevado a 2, que estão todos elevados a 4, basta multiplicar o 2 pelo 4 e conservar a base. 10 elevado a 8, coloca-se 1 e a vírgula desloca-se quantas vezes o expoente indicar. Nesse caso, completamos o 1 com 8 zeros para a vírgula deslocar 8 vezes. E como o expoente é positivo, ela deslocou para a direita. No caso dos expoentes serem negativos, procedemos da mesma maneira. 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado à terceira, fica a base conservada, 10, elevado a menos 2, que multiplica 3. 3 vezes menos 2 são menos 6. Resultado, 10 elevado a menos 6. Pela tabela de prefixos, já sabe que 10 a menos 6 é um micro.
mas resolvemos, temos 1 sobre 10 elevado a 6 positivo. E o resultado é 1 sobre 1 milhão, ou 0,00001. Observe que a vírgula deslocou do 1 à esquerda, pois o expoente é negativo. 6 casas decimais e a quantidade de zeros adiciona. No caso, à esquerda do 1 foram 6 para dar o resultado correto. Há várias maneiras de certificar que essa conta foi feita corretamente. Basta verificarem. No caso de termos uma multiplicação de duas bases com o mesmo expoente, podemos também retirarmos de dentro do parênteses cada uma das bases elevada ao mesmo expoente, desde que indicando a multiplicação. Nesse caso, A que multiplica B, ambos elevado ao expoente m, é igual a A que é elevado a m multiplica B elevado a m, e teremos um resultado. Essa operação pode parecer óbvia, mas quando tratamos de expressões que utilizam variáveis desconhecidas, são muito úteis na hora de produzir um resultado rapidamente. Portanto, por mais simples que pareçam, são bastante necessárias algumas operações. Usei um exemplo com números para entendimento da regra. Entretanto, nos exercícios que verão, a mesma regra é utilizada, porém, utilizará algumas adaptações. Nesse caso aí, 2 vezes 3 elevado à terceira, poderíamos fazer a conta de cabeça, mas deixei indicado para avaliar a forma de utilizar corretamente a regra. O valor poderia ser maior e, ao invés de um número simples, poderia ser, por exemplo, potências elevadas a expoentes negativos. Vamos lá. 2 vezes 3 elevado à terceira, conserva-se as bases elevadas ao mesmo expoente. Ficam 2 à terceira, que são 8, vezes 3 à terceira, que são 27. 8 vezes 27 são 216. Assim como temos a multiplicação dentro do parênteses, também temos a divisão. A base é A dividida por B, ambos elevados ao mesmo expoente, o m. Podemos separar desde que respeitando o sinal da operação e indicando esse sinal, ficando A elevado ao m dividido por B elevado também ao m. E teremos aí um resultado. No caso do exemplo, foi feito com valores pequenos e de forma simples para melhor facilitar as contas e entendimento da regra. 5 dividido por 3, tudo isso ao quadrado, é o mesmo que 5 elevado a 2, dividido por 3 elevado a 2, que são 25 dividido por 9. E o resultado dessa conta é 2,7777. Podemos representar qualquer número na base 10 e trabalhamos em geral com o sistema decimal. No exemplo, por exemplo, da venda de uma embarcação, um jet ski usado, anunciado por um jornal pelo valor de R$ 15.782, podemos isolar cada unidade da dezena, da centena, do milhar, da unidade de milhar, da dezena de milhar e multiplicarmos todos eles por uma potência de base 10, provando que trabalhamos no dia a dia, o tempo todo, com o sistema decimal. Observem que ao desmembrarmos, usamos a unidade de casa e multiplicamos pelo múltiplo ou submúltiplo para se chegar ao valor correto apresentado por cada algarismo. O 1 representa 10.000, logo indicamos 1 vezes 10.000, que são 10 elevado à quarta. O 5 indica 5.000, que podemos dizer que é a mesma coisa que 5 vezes 1.000, ou seja, 5 vezes 10 elevado à terceira. Os 700 são 7 vezes 100. Podemos dizer que é 7 vezes 10 elevado a 2. O 80 são 8 vezes 10, que pode-se dizer também que é 8 vezes 10 elevado a 1. E o 2, podemos indicar 2 vezes 10 elevado a 0, pois todo número elevado a 0, via de regra,
multiplicado pelos 2 dá 2. Desmembramos assim o valor prova que trabalhamos com múltiplos e submúltiplos de 10. Bom, pessoal, após essa videoaula, vocês farão a nossa atividade prática. Utilizaremos uma prática de jogo. Foi adaptado o jogo de ludo, com o uso de dados físicos, aqueles com lados de 1 até 6. Será formado grupos de alunos e as questões serão repassadas pelo tutor presencial, referentes a essa aula assistida. Quem acertar, avança às casas indicadas pelos dados. Quem errar, volta às casas indicadas. Vence as equipes que chegar primeiro, ao final do tempo. Vale dizer que pontos diferentes serão atribuídos conforme o resultado do jogo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Boa sorte, bom jogo. Encerramos aqui a nossa aula. Vocês também podem tirar dúvidas no espaço virtual. Abraços a todos e até mais.